número 1 adiante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 adiante. Fechou de amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reassentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitados judeus, varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por quê? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, Meda, Elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, e todos os termos ouvidos em nossas próprias línguas, falaram nas grandezas de Deus, e todos maravilhavam-se e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Amém, irmãos? Amém. Sentado glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero rapidamente pregar nesta noite sobre o propósito da igreja no dia de Pentecoste. Amém, irmãos? Amém. O propósito da igreja no dia de Pentecoste. Amém, irmãos? Glórias a Jesus. Antes, irmãos, para nós entrarmos na leitura do capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, devemos entender um relato que quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas. Lucas, o médico. Lucas era um médico e também um escritor. Ele escreveu o primeiro tratado acerca da vida de Jesus e tudo aquilo que ele começou a ensinar e a fazer. Está no Evangelho de Lucas, está relatado no seu nome. Atos dos Apóstolos, ele vai relatar o ato da igreja, o ato da ascensão da igreja, aonde a igreja começou a atuar, aonde a igreja começou a anunciar o Evangelho de Cristo. Se você pegar ou ler algum livro que fale sobre Lucas, você vai perceber que um escritor ou alguém que fez a pesquisa sobre a vida de Lucas vai relatar que Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas, ou Evangelho de Lucas, ou Atos dos Apóstolos, eles são unidos, eles eram unidos, mas aqui na nossa Bíblia Sagrada foi separado. Então nós podemos dizer que o Evangelho de Lucas é o Evangelho de Cristo, acerca da vida de Cristo e dos ensinamentos de Cristo. E Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo através da igreja anunciando o Evangelho de Cristo. E nós vamos ver algumas coisas peculiares. Por quê? Porque nós vemos em Atos dos Apóstolos o Espírito Santo atuando por meio da igreja, mas também no Evangelho de Lucas nós vemos também o Espírito Santo na pessoa de Jesus realizando a obra da redenção. Então, irmãos, Jesus ele não deixou de falar acerca do Espírito Santo. Toda vez que Jesus mencionava o Espírito Santo, Jesus deixava o quê? Deixava o quê de uma pergunta no ar, o que os apóstolos deveriam entender. Se você pegar ali no Evangelho também de João, aleluia, você vai entender que Jesus ele falava acerca do Espírito Santo no capítulo 7, versículo de número 38, ele diz: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Aleluia, ele dizia acerca do Espírito Santo. João relata isso, mas Lucas ele vai relatar acerca
de uma ida a Jerusalém, quando Jesus fala em Lucas 24, versículo 49. Aleluia, ficai em Jerusalém, aleluia, buscai a promessa de meu Pai, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nesta noite, o segredo do propósito da igreja acerca da divino Espírito Santo está no seu propósito e no seu revestimento. Porque o crente deve revestir, porque a igreja deve ser revestida de poder. Eu fiz essas perguntas esses dias, porque a igreja ela necessita de um revestimento espiritual. E Jesus me levou lá em João, capítulo de número 20, versículo de número 22. Jesus no Getsemane vai olhar para os seus discípulos e sopra sobre eles o Espírito e diz para eles: recebei o Espírito Santo. Eu vejo aqui, irmãos, e fui pesquisar, eu vejo que ali, quando Jesus assopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos, era para Jesus morar neles, era para Jesus habitar neles. Hoje, nesta reunião, tem aqui moradas do Espírito Santo. Quando eu olho para a igreja, eu vejo o Espírito Santo alojado aí dentro de você. Aleluia, quem é morada do Espírito Santo aí? Aleluia, Jesus, irmãos, aleluia, vai relatar acerca da morada do Espírito Santo em João capítulo 14, onde ele vai dizer: é necessário que eu vá, mas antes, aleluia, que eu vá, antes que eu não vá, antes que eu, quando eu for, eu rogarei ao Pai para que envie outro Consolador, esteja sempre com você. Ali ele vai falar da paracletologia, acerca da habitação do Espírito Santo no crente, como um ajudador, como aquele que vai nos auxiliar na caminhada. Ele vos ensinará em toda a verdade, ele vos santificará, ele trabalhará na sua conversão para a nossa salvação. Aleluia. Mas qual é, Rodrigo, o propósito da igreja em Atos Apóstolos, capítulo de número 2? Aleluia. Eu quero que vocês abram aí e deixem aberto em Atos Apóstolos, capítulo de número 2. Jesus, quando morre, quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele vai aparecer para os seus discípulos. Ele aparece para Maria Madalena, ele aparece para sua mãe carnal, aleluia, Maria, e aparece para alguns discípulos, aleluia, na estrada de Emaús, e também vai aparecer para os apóstolos dentro de um cenáculo. Ali, irmãos, ele marca um encontro nas Monte das Oliveiras. E ali a Bíblia vai dizer, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, que aproximadamente 500 pessoas estavam ouvindo Jesus naquele dia. Jesus, irmãos, aqui vai falar, antes de ascender os céus, vai falar e dar uma aplicação para a igreja: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Note bem, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Mais uma vez, a palavra revestidos de poder, ela é mencionada por Jesus. Aleluia. Mas antes de Jesus falar esta palavra, alguns irmãos que estavam naquela reunião vai perguntar para Jesus: Jesus, quando é que Deus restaurará, aleluia, Jerusalém e Israel? Aleluia. Jesus falou: não vos importa saber os tempos ou estações que meu Pai preparou, mas recebereis o batismo que João disse, aleluia, eu vos batizo com água, mas aproximadamente ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando Jesus sobe aos céus, aproximadamente quando Jesus sobe aos céus, vai passar 10 dias, aleluia, e os seus discípulos estão no cenáculo, no dia de Pentecoste. Dia de Pentecoste era uma festa para os judeus, era uma festa que comemorava 50 dias após a saída do Êxodo. Ali existia várias nações, e ali era uma festa onde muitas nações iam ali para adquirir, para comprar e participar dessa festa solene. Mas existia ali aproximadamente 120 homens e mulheres que estavam dentro do cenáculo, orando ao Senhor, esperando a promessa de meu Pai. A Bíblia diz, irmãos, em Atos capítulo 2, versículo de número 1, e tendo, aleluia,
acontecido o dia de Pentecoste, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de vento impetuoso, e encheu toda a casa. Aleluia! E preste atenção, estavam todos reunidos no mesmo lugar, estavam todos no propósito, no mesmo lugar, em busca de uma promessa, no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda aquela casa. Entenda bem, igreja, o batismo do Espírito Santo não é direito nosso. O direito nosso é buscar Ele, almejar Ele, desejar Ele, mas quem batiza é Jesus. Quando Jesus decide batizar, não importa onde você está, se está dentro da sua casa, se está dentro da igreja, ou se está dentro da rua, ou dentro de um ônibus, quando Jesus quiser te revestir, você vai ser revestido de poder, e ponto final. Qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito da sua como igreja? Qual é o meu propósito como igreja de ser revestidos de poder? Aleluia, revestimento de poder. Irmãos, eu começo a entender esta palavra quando eu aceito Jesus. Eu sou vestido com o manto da salvação. Mas o revestimento de poder aqui é uma capacitação que Deus deu à igreja pelo meio do Espírito Santo na sua descida. Desde o Velho Testamento, Jesus, Deus, Ele já prometia derramar a plenitude, diga comigo, plenitude do Espírito Santo sobre a igreja. Plenitude do Espírito Santo fala de totalidade, fala de completude. Aleluia, o Espírito Santo no Velho Testamento enchia os profetas, os reis, aleluia, daquela época, enchia eles por uma medida. Eles faziam a obra de Deus e logo o Espírito Santo se retirava. Mas no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio fazer uma morada e derramar uma capacidade da igreja a anunciar o Evangelho de Cristo. Aqui vai acontecer algumas coisas peculiares, sabe por quê? Porque tendo-se cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Revestimento de poder é uma capacidade que o Espírito Santo dá a mim e a você para fazer a obra de Cristo. Note-se bem, no revestimento de poder aqui vem com algumas evidências. E estas evidências é a línguas estranhas. É a línguas estranhas a qual o apóstolo Lucas vai relatar como línguas como que de fogo. Aleluia, os apóstolos que nunca falaram em outros idiomas, aleluia, naquele momento em que foram batizados, foram revestidos com a totalidade de poder. Mas, irmãos, eles falaram algo, aleluia, que as nações vizinhas não entendiam. As nações vizinhas não conseguiam entender. E qual é esses idiomas? Qual é o propósito das línguas estranhas no dia de Pentecoste? O propósito das línguas estranhas no dia de Pentecoste era para que anunciar o Evangelho a todo mundo, anunciar o Evangelho a todas as nações. Este era o propósito. Qual era o propósito então? Qual é o significado? As nações que estavam no dia de Pentecoste ouviam os apóstolos falarem outras línguas, e dentro dessas línguas eles ouviam dentro dos seus idiomas. Isso é chamado, irmãos, de glossalária. Aleluia, uma capacidade que o Espírito Santo dá àquele que é batizado para falar em outros idiomas. O apóstolo Paulo vai falar isso sobre língua dos homens. Aleluia, nesta noite, irmãos, estamos aqui num culto aonde estou falando de um revestimento de poder. Aleluia, Deus quer batizar vidas aqui, Deus quer fazer coisas extraordinárias aqui, mas primeiro, irmãos, há um trabalhar na sua vida de busca, há um trabalhar na sua vida de santificação, há um trabalhar na sua vida de um desejo, e após cumprir a vontade de Deus, Deus vai te revestir do Espírito Santo para um determinado propósito nesta terra. E quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, línguas como rebastidas como que de fogo,
veio sobre eles. Eles começaram a falar em outras línguas. Eles começando a dialogar naquelas línguas estranhas. Aleluia! Enquanto eles estavam falando, as nações começaram a se alvoroçar com aquilo e chegaram perto para ver o que estava acontecendo na porta daquele cenáculo. Quando eles viram os apóstolos falando em outras línguas, eles entendiam. Aleluia! Quem era do Egito ouvia os apóstolos falando do Egito. Quem era da Mesopotâmia ouvia os apóstolos falando do seu idioma. Era o Espírito Santo dizendo para a igreja que a missão minha e sua era expandir o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho não alcançaria só Jerusalém, o Evangelho não alcançaria só Judeia, o Evangelho não alcançaria só Samaria, mas alcançaria os confins da terra. Este acontecimento foi tão grande, aleluia, que os apóstolos também falaram não só o idioma dos homens, mas também falaram línguas espirituais, língua a qual nós ouvimos aqui neste altar, língua a qual os homens, aleluia, aqui que nunca leram, nunca estudaram esses idiomas, mas o Espírito Santo lhe concede para a igreja. Quem quer falar em línguas aqui, irmãos? Aleluia, você busque o revestimento do Espírito Santo nesta noite, busque o batismo com o Espírito Santo nesta noite. Tem crente aqui, irmãos, que precisa de um revestimento do Espírito. Porque eu falo isso? Porque na vida de um crente, se o crente não tiver propósito, ele perde o caminho, ele perde o rumo. Mas quando o Espírito Santo reveste você para um propósito, se prepare, ele te capacitará para a realização deste propósito. Aqui aconteceu isso, uma capacitação, e aconteceu esses fenômenos. Os apóstolos falaram em idiomas das nações e também falaram em idiomas, em línguas estranhas. Como é que você confirma isso? No versículo 12, os apóstolos estão falando em línguas estranhas e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isto? Isto significa que os apóstolos também falaram em línguas espirituais. Aleluia, foram edificados. Aleluia, foram com a plenitude do Espírito Santo sobre eles. E quando eles receberam esses dons, quando eles receberam este revestimento, se apresentou Pedro. Pedro vai representar a igreja e vai cumprir a primeira propósito da igreja, é anunciar e pregar o Evangelho de Cristo. Pedro toma a frente e fala para todos aqueles homens: isto não é mosto, isto não é vinho. O que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo de número 28, vai dizer, aleluia, o seguinte: e acontecerá naquele dia, aleluia, que todos, aleluia, serão revestidos de poder. Toda a carne receberá o Espírito Santo. Aqui Pedro está dizendo que se cumpriu a profecia neste dia. E Pedro falava acerca também de Jesus, que Jesus ressuscitou, que Jesus ao terceiro dia ressuscitou, que a morte não pôde prender Jesus no túmulo. E tendo eles ouvido, irmãos, compungiram-se no seu coração, e aquelas pessoas que estavam ouvindo a palavra de Pedro se arrependeram dos seus pecados e perguntaram para Pedro: Pedro, como é que recebemos o Espírito que vocês receberam? Pedro lhe disse: arrependei-vos e sejam batizados pelo Espírito Santo. E naquele dia, irmãos, o propósito da igreja foi alcançada. 2.000 almas, 3.000 almas foram evangelizadas pela palavra e eles foram batizados, salvas pela obra do Espírito Santo, pela pregação da palavra. Então entenda, irmãos, quem era Pedro antes do dia de Pentecostes? Era medroso, era mentiroso, era alguém que gostava de uma briga, era alguém que gostava de uma espada. Mas quando ele foi revestido de poder, quando ele foi cheio do Espírito Santo, logo ele fala para todas as nações que estavam adiante dele: Jesus morreu, mas
mas Ele ressuscitou. Isto é o propósito da igreja. O propósito da igreja é arrancar as almas que estão amarradas, aleluia, pelo diabo, estão prontas para ir para o inferno, e para tirar elas do caminho do inferno e levar elas para o caminho do céu. E Jesus hoje quer levantar você nesta noite. Jesus hoje quer levantar você nesta noite, quer te revestir nesta noite, quer te batizar nesta noite, quer restaurar a sua vida nesta noite, aleluia, te levantar nesta noite, te encher de poder nesta noite, para um propósito nesta terra. Qual é o propósito que Deus já falou para você? Qual é o propósito que Deus já declarou na sua vida? Qual é o propósito que Deus já colocou? Faça isso. E você não tem coragem de fazer. E você não tem feito, você não tem obedecido. Sabe de uma coisa? Nesta noite, eu te convido a você estar na condição dos apóstolos, em busca dentro do cenáculo, busque pelo revestimento de poder, em busca pela capacitação do Espírito Santo. Aleluia. Filipe, quando anunciava, o evangelista Filipe, quando anunciava o evangelho, ele pregou em Samaria. Era o único homem, o único evangelista naquele lugar, mas ele anunciou em Samaria o evangelho. E a Bíblia diz que todas as pessoas que ouviam a palavra de Deus, unânimes, acreditou na palavra do Senhor. Os sinais aconteciam e acompanhava os apóstolos naquele dia. Sabe de uma coisa? O revestimento de poder, ele é não só uma capacitação, mas também é a manifestação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Há momentos, irmãos, que estamos em momentos difíceis, em grandes tribulações, em grandes dificuldades. Se você for alguém que está cheio do Espírito Santo, você vai pregar o Evangelho ali, você vai fazer a obra de Deus ali, e o Espírito Santo abrirá barreiras pelo seu poder, em nome de Jesus de Nazaré. O Espírito Santo veio para ficar, para habitar na igreja, mas também para revestir a igreja de poder. Aleluia. A palavra de Deus não é só uma mera teoria, mas ela vem acompanhada com a obra do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo nela. E quando um pregador prega na unção de Deus, e quando aquele que estiver ouvindo abre o seu coração para a palavra de Deus, sabe de uma coisa? Enquanto a voz do pregador está indo, o poder do Espírito Santo está operando na sua vida nesta noite. Eu convido a você nesta noite a desejar o revestimento do Espírito Santo. Eu convido a você, novo convertido, ou velho, na casa de Deus, a buscar o revestimento do Espírito. Está vendo aqui o evangelista falando em línguas? Deseje também você falar em línguas. Porque os apóstolos aqui experimentaram uma experiência incomum, uma experiência, aleluia, poderosa. Mas esta experiência, ela não ficou só em Atos 2, ela quer acontecer nos nossos dias também. Aleluia! Eu não vou te dizer que vai vir um vento impetuoso. Eu não vou te afirmar que você vai ver línguas de fogo pousando sobre ti. Não. Mas uma coisa eu posso te dizer. Jesus lá do lado direito do Pai, sem ele ordenar, o Espírito Santo desça sobre ela. O Espírito Santo desça sobre ele. Nesta noite eu não sei o que pode acontecer com você. Se você vai sair correndo, se você vai pular, se você vai falar em outras línguas ou não. Aleluia, Deus! Vai acontecer. E glória, 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 você glória. Vai ser mais o mesmo. Aleluia! Você vai ser corajoso. Você vai ser cheio de Deus. Você vai ser cheio da palavra. Aleluia, Deus! Cheio de santidade. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Glória, glórias! Aqui uma necessidade revelada. Jesus falou, não falou à toa, ficar em Jerusalém até que vós seja revestido. Revestido, irmãos, fala de algo, aleluia, que eu preciso me equipar, que eu preciso me fortalecer. É como se, seu irmão, eu estou com uma blusa aqui por dentro, eu botei um paletó, eu estou me revestindo com uma paletó. Assim é o poder do Espírito Santo. Todos aqui têm o Espírito Santo, mas todos aqui querem ter uma experiência com o Espírito Santo. Todos aqui querem ter uma experiência divina.
Aleluia. Uma experiência de poder. Uma experiência que marca o seu tempo. Aleluia. Todos aqui têm o Espírito Santo. Mas alguém quer o poder do Espírito Santo? Alguém aqui nesta noite quer a capacitação do Espírito Santo? Aleluia. Sem a capacitação do Espírito Santo, a igreja não alcançaria o mundo do seu tempo. O mundo da igreja antiga, tudo foi alcançado, Michael. Tudo. Ásia Menor, Ásia Maior. Jerusalém, Judéia, Samaria. O Evangelho expandiu. E você acha isso? Que foi mero conhecimento humano? Não. Foi o revestimento que caiu em Atos 2. Quem foi batizado, irmãos? Isso é uma história. Quem foi batizado pela primeira vez em línguas estranhas no Brasil foi uma mulher chamada Celina de Albuquerque. Esta mulher, irmãos, creu no Evangelho de dois homens, Gunaville e Daniel Berg. Ela estava com um tumor na boca. E ela era uma adoradora. Ela era uma mulher de oração. E ela não podia ir ao templo. A história diz que Daniel Berg e Gunaville foi até a casa dela e disse: você crê no poder do nome de Jesus e do Espírito Santo? Ela disse: eu creio. E eles começaram a orar por ela. Daniel Berg era dois missionários, Gunaville era dois missionários revestidos de poder do Espírito Santo. Através deles cresceu a Assembleia de Deus. E quando eles oraram por ela, a história diz que ela, com aquele tumor na boca, começou a glorificar e começou a falar em línguas estranhas pela primeira vez. Uma mulher, não foi homem, uma mulher no Brasil foi a primeira a ser batizada com o Espírito Santo. Na hora, aquele tumor que estava na boca dela desapareceu. Revestimento de poder, sinais dados pelo Espírito Santo. E ela falou em língua, sabe quanto tempo? 1 dia, 2 dias, 3 dias falando em línguas direto. Qual é a diferença daquele tempo antigo para o agora? Agora todo mundo vive no mecanismo. Todo mundo agora quer viver no conhecimento. Todo mundo agora quer viver no conhecimento e nas artimanhas apuradas que nós temos nesta noite, que nós temos nesse tempo. Mas aquele pessoal, quando lia a Bíblia, aqueles irmãos, quando pegavam a Bíblia Sagrada, eles não liam com o entendimento. Eles liam e eles criam que a palavra que estavam lendo poderia fazer uma obra nos dias que eles estavam vivendo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se uma pessoa naquele tempo tivesse um problema familiar e eles abrissem a Bíblia Sagrada e eles encontrarem ali: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, eles acreditavam nesta palavra. Eles não iam como nós íamos hoje, na hermenêutica, ver como é que foi naquele tempo. Não, eles criam na palavra. Eles criam na palavra e o poder do Espírito Santo operava grandes sinais e milagres.